Oi, meu nome é Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou mostrar as minhas leituras do mês de maio e junho. Bora lá? Mas antes de eu mostrar os livros e HQs que eu li nesses meses, por favor, deixem aqui nos comentários quais vocês gostariam de uma resenha só desse livro. Compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Agora vamos para as leituras, então, de maio. Primeiro, do Andarilhos, eu li então Pesadelo, da Gertrude Bartons Bennett, que é então a história de um homem que ele naufraga e ele vai parar em uma ilha. Só que nessa ilha tem dois irmãos russos que estão brigando ali e começa a acontecer coisas muito bizarras nesse livro, tipo, muito mesmo. E daí fica naquela questão de será que ele sonhou, será que aquilo foi real? E é um livro, assim, super curtinho, esses da Editora Andarilho, numa versão de bolso pequenininho. E mostro mais detalhadamente todas as vezes por um unboxing lá no meu Instagram. Então vou deixar aqui embaixo o meu Instagram para vocês me acompanharem por lá também. Então, eu não posso falar muita coisa desses livros porque se tornam um livro, tipo, muito rapidinhos. Que se eu falar umas coisinhas a mais, eu acabo dando spoiler. Então é uma editora bem legal pra vocês também sair da zona de conforto, que pelo menos pra mim, eu não leio tanto livro assim de ficção científica, dark, e é uma ótima pedida pra sair da minha zona de conforto e é um clube mais baratinho também. Tô querendo desencanar então ali os meus livros de não ficção da estante e um deles é Belle Gunness Profile, que vai falar então da Belle Gunness, que foi uma assassina, se eu não me engano era assassina do açougueiro, em que ela tinha uma fazenda onde ela contratava homens pra ir naquela fazenda, falava assim, ó, se você vir com tanto dinheiro aqui, a gente começa uma vida nova, vem pra cá. E eles começavam a desaparecer, ele falava que ia pra outro lugar, nunca via, só que os baús desses homens continuavam na casa dela. E foi muito estranho, assim. E daí, depois de um tempo, a casa dela pegou fogo. Isso não vai ser muito spoiler, por causa que é fatos reais do que realmente aconteceu. E depois que essa casa é destruída, eles começam a cavocar ali, perto da casa dela, da fazenda, e começam a encontrar vários corpos. Então vai contar então história sobre a infância, muita coisa dela ainda não existe, porque não tem dado suficiente, então ela é dividida entre várias partes. Essa edição aqui da Dark Side é muito legal, que tem essas partes, que tem destaque rosa, que é muito bonito. A capa eu acho meio estranha, mas é muito legal saber casos, então. E ainda mais que era por mulheres, é muito famoso casos como homens, como... Agora fugiu todos os nomes, o BTK, o... Meu Deus, fugiu todos os nomes. A Gaga Holmes, entre vários outros serial killers, e sobre mulheres não é tão conhecido assim, então eu acho muito legal esse selo aqui que dá Lady Killers, que eles trazem e mostram que não é só homens que são serial killers, mulheres também podem ser. E geralmente mulheres também é mais por veneno. Essa daqui é uma das únicas, assim, que acho que se tem registro, que é por uma morte tão sangrenta como ela fazia, que eu não quero entrar em detalhes aqui. Também li Colheita de Ossos, que essa é a tag de maio, do Pablo Zors. Ele foi então uma homenagem à literatura brasileira e veio o autor nacional. Ele também tem o Homem de Palha. No começo eu achei muito interessante, que era o Hugo, então, que ele começa a trabalhar na polícia e acontece um crime muito macabro. E ele vai começando a investigar e, como ajuda, vai acontecer ali um diário de um vizinho dele e esse diário tem ligação com os crimes. Só que acontece muita coisa, personagens... Fica muito óbvio quem é o assassino, sabe? Se você lê, você... esse daqui não é porque tá muito óbvio. Não é ele mesmo, tá? Isso me incomodou muito porque desde o começo você já sabia quem que era o assassino. Não teve nenhuma surpresa no final. Aí no final aconteceu algumas mortes totalmente desnecessárias, que eu não gostei. E tem, tipo, muitas frases machistas. Eu sei que esse livro se passa no interior do Rio Grande do Sul.
no Rio Grande do Sul, não, de Santa Catarina, e a região sul realmente é muito mais machista e preconceituosa. Só que ele colocou um personagem ali totalmente detestável, totalmente machista, preconceituoso, e o personagem principal era irônico com ele sobre essas coisas assim, mas às vezes era tipo exagerado demais e aquilo me incomodou muito, sabe? Muito mesmo. Aí da tag também de dezembro do ano passado, que eu peguei atrasadinho para ler, que foi Louco por Livros, da Emily Henry, também muito famosa pelo Leitura de Verão, e tem outro que agora fugiu o nome. Mas ele lançou por edição comercial e tava todo mundo lendo, todo mundo gostando. Saiu até esse livro aqui pelo Kindle Unlimited, tipo um recém-lançado, já saiu pelo Kindle Unlimited, então eu li ele. E foi uma leitura que eu gostei de fazer, mas eu não sou tão fã de romances, então não foi assim uma leitura muito na minha zona de conforto, me irritou algumas coisas que sempre me irritam em romance, mas é muito fofinho. A Nora, ela é editora, não é editora, ela pega as obras e ela intermedia entre o autor e o editor. E ela tem ali um livro que ela tá apostando tudo e ela vai pro editor e o editor é super grosso com ela, diz que o livro vai ser horrível, que a cidade onde se passa a história não tem nada a ver com o que é. E ela fica muito braba com isso, se passa alguns anos, acho que 2 anos, se eu não me engano. E esse livro, então, foi um sucesso da autora, foi um sucesso, mais vendidos. E a irmã dela gosta muito dessa escritora. E ela tá grávida, acho que do 3º filho. E ela quer um tempo pra ela, pra tirar pra ela. E ela, então, convence a irmã dela a tirar umas férias e ir pra essa cidade onde se passa o livro. Quando ela está no livro, ela encontra com esse editor, que na verdade lá é a cidade natal dele. Então, acontece umas intrigas ali, um romance assim, que quando você tá ali pro romance, ele se afasta, diz que é errado. E é muito bonitinho, é muito romance. Mas eu não tenho interesse de outros autores já porque não é um gênero que eu gosto muito. Mas esse, por se tratar de livros, eu gostei bastante. E indico pra você também ler. Outro livro aí que eu desencalhei finalmente foi Na Hora da Virada. Esse daqui era um dos últimos livros dos 23, antes dos 23. E eu pretendo trazer um vídeo logo porque tá bem perto do meu aniversário. E eu vou ver aí, será que eu consegui finalizar essa meta ou não? Aguardem, por favor. Eu tenho, acho que a parte 1 dessa meta do ano passado, se eu tava conseguindo. E agora vai sair, porque dia 10 agora eu faço 23 e acabou o tempo para ler os livros. Então, Na Hora da Virada, ele veio pela tag, acho que em 2019, finalmente eu consegui desencalhar. Essa autora, a Indie Thomas, é a mesma escritora do Ódio que Você Semeia, que eu não li, mas sem interesse. Mas eu percebi que esses livros de New Adult não são mais pra mim. Eu me irrito com o protagonista, o que na idade que eu tinha quando eu assinava o Turista eram muito legais, por causa que se trata desses adolescentes com problemas e você vê que não é só você que tem problemas naquela idade e tudo mais. Mas agora que eu já cresci um pouco, já tenho 23, né? Não são mais pra mim esses livros. A personagem sempre me irrita, porque sempre é aquela personagem que diz assim, não, você não faz isso porque senão vai acontecer isso e isso que pode dar ruim. Ela vai lá o que e faz aquele negócio. Aí me irrita muito. Mas a parte dela ser rapper foi muito interessante a música dela, por causa que ela é uma personagem negra e ela tem o sonho ali de ser rapper. Só que ela grava um rapper sobre uma coisa que acontece na escola, sobre puro racismo, e ela é mal interpretada nessa história. E é muito interessante como ela vai agir sobre isso, sobre tentar lutar contra aquele preconceito, mas tem algumas coisas que me incomodou e que eu vi que, tipo, sabe que você tem certeza que vai dar ruim, ela tá lá indo fazer e você fica, não, para. Era esse tipo de coisa que me irritou um pouco. Mas eu gostei, comparado a alguns outros livros desse gênero, por ter essa luta contra o racismo e sobre como as pessoas, ainda mais em determinadas regiões, só por causa da pele, já são determinadas sem nem conhecerem ela, só porque ela é
vai ser daquele jeito, eu não sei o que, ela é assim. Mas não, né? Cada pessoa é diferente, não é só porque ela vive numa região que ela vai ser traficante, não vai ser essas coisas assim. Ela é só uma menina negra que tem seus sonhos e que quer ir atrás deles. E quer tirar essa visão preconceituosa que as pessoas têm sobre isso. Também veio da tag do turista literário depois que tudo acabou. Acho que eu comprei isso aqui em 2021, se eu não me engano. Que o turista, ele fazia aniversário em junho e daí as caixinhas chegam em julho. Daí às vezes eu comprava as caixinhas separadas só pra me dar de aniversário, porque eu faço dessas. E foi uma história assim que eu não esperava nada por ser de New Adult, mas foi assim uma leitura que eu favoritei. A nossa personagem, ela mora com a sua mãe, com a sua meia-irmãzinha e com o padrasto. E um dia ela tá sozinha em casa, tem alarmes de que vai acontecer um tornado, só que ninguém liga porque sempre naquela região sempre tem esses alarmes, mas ela vai pro porão mesmo assim. E realmente nesse acontece o tornado. E a casa dela é inteira destruída e ela infelizmente vai perder então a sua mãe e sua irmã. E daí ela vai ter que, tipo, eu me emociono muito com essas histórias quando perdem alguém muito importante pra vida das pessoas. E ela então vai ter que morar com o pai. Que o pai, ela nunca conheceu o pai dela e o pai rejeita ela. Então ela vai morar com esse pai que tem uma mulher e tem 2 filhas. E eles não aceitam ela naquele lugar, sabe? Ela, além de perder tudo que ela tinha, ela vai pra um lugar que ela não é bem-vinda. O pai dela nem liga pra ela. A madrasta fica o tempo todo dizendo que ela era imprestável, que só tá atrapalhando, que não sei o que. As meia-irmãs dela são típicos meia-irmãs de Cinderela, sabe? Tratam ela super mal. E ela vai ter que recomeçar essa vida. E é muito doloroso o que ela passa. É muito bonito a superação dela. E eu gostei muito do final do livro. E toda essa superação. É um livro, sério, muito curtinho. Eu fiz várias marcações. E vale muito a pena ler. Porque ela significa o tudo dela. O tudo que ela tinha mudou totalmente. E é muito bonito esse significado para ela. Sério, eu acho que todo mundo deveria ler. E essa mesma autora, então, a Jennifer Brown, é da lista do ódio. Eu tô com interesse de ler as outras histórias dela. Agora, as HQs que eu li esse mês, então, foi O Fim da Noite, do Rafael Calça e do Joss. Eu conheci o Rafael Calça porque ele fez Jeremias Pele, da gráfica MSP, então eu peguei esse aqui do Dark Side uma vez e acabei lendo. E é uma história sobre 3 gerações de uma família negra. É uma história, assim, super curtinha, mas te dilacera nas primeiras páginas. Então vai contar a história da avó, de como que ela chegou onde ela tá hoje, depois ela vai contar sobre a filha e agora, então, sobre a neta. Tudo o que ela passou por ser uma mulher negra, por ser uma mulher pobre e as conquistas que cada geração vai ganhando. E é muito bonito e eu recomendo assim pra todo mundo. O traço dela é muito bonito e vale a pena também, ainda mais por ser um autor nacional. E sério, eu indico pra todo mundo. Ela é bem curtinha, bem fininha, você lê rapidinho e vale muito a pena. Também li Lore Olympus, o 2º volume. Assim, chegou e eu li rapidamente. É a história, então, sobre Persephone Hades. Acho que eu já falei dele no vídeo das primeiras leituras do ano. E vai contar, então, a história de Persephone Hades e o começo desse romance. Ele é... eu não sei dizer qual que é a frase que geralmente fala, mas é um livro que vai aos... é um romance que vai aos poucos. E eu tô achando muito fofinho, quero muitos próximos volumes, espero que chegue logo. E tem uma promoção também pra eu conseguir, porque eles são um pouco caros. E realmente vale o preço, porque ele é um livro grosso e ele é todo colorido em várias cores diferentes. Então, pra fazer esse livro que realmente deve ser muito caro na gráfica. Então eu entendo o preço dele ser caro. Agora vamos para as leituras de julho. Para os 12 em 2023 tem Filha das Trevas, da Christina Wright. Eu já faz um tempão também que eu tenho esse livro aqui, que também veio pelo Turista. Vocês estão vendo que eu tô aí desencalhando muitos livros do Turista.
Eu espero que o som do carro do sonho não esteja chegando até vocês. Mas se tiver, por favor, me desculpem. Então, Filha das Trevas é uma trilogia da... Nossa, eu sempre esqueço os nomes das trilogias. É trilogia... Nossa, eu esqueci o nome da trilogia. Mas, enfim, Filha das Trevas vai então contar a história do Vlad, o imperador, empalador. Só que invertido os gêneros. Lada, na verdade, que vai ser a filha do Vlad, que tem essa fama, tudo, por ser sanguinária. Agora vai ser uma menina. E o seu irmão, então, Radu. Ele se passa, então, no parque do Império Otomano. E a Lada, então, é uma pessoa, assim, que é muito de corpo a corpo, batalhas, e tá muito ligada nisso. Já o Radu, que é o irmão mais novo dela, sempre foi muito mais sentimental. E ele é muito mais estratégico. Então, eles fazem uma dupla muito boa e que eu gostei bastante dos dois. O Radu, eu gosto de um personagem que eu gosto muito mais do que a da Lada. A Lada me irrita às vezes. E eles, então, eles são o filho do Vlad. E o Vlad, ele deixa ali numa parte otomana, que é o rival deles, como, tipo, se fazer merda, os meus filhos estão aqui e vão matar meus filhos, tipo, nossa, sério, eu tenho muito problema de esquecer palavras principais, mas enfim. Pra refém mesmo ali, né? E daí lá eles vão conhecer um outro personagem que eu não sei dizer o nome daquele personagem. Sinceramente não sei. E eles então começam ali a fazer um trio. E eles vão crescendo, vão melhorando as habilidades dele. E é um livro que eu gostei bastante. Que o Vitor do Grupo também me elogiou muito. Eu tive que finalmente botar na meta e ler. E eu gostei bastante de ter lido. Foi um livro assim que eu fui lendo aos poucos, sabe? Eu coloquei metas e lia por dia enquanto intercalava com outros livros para aproveitar e entender muito mais dessa história. Porque eu não conheço a história do Vlad. Então, tem coisas ali que eu não sei se eu não entendi porque não era ali ou se realmente no começo era um pouco confuso. Mas é uma história muito boa, que parecia de fantasia, mas não é. E que eu indico também. O livro da tag de junho foi O Que Resta de Nós, da Virginia Grimaldi. Esse é um livro que eu gostei muito, foi assim, 5 estrelas, favoritado, e vai contar a história então de 3 personagens. Nós temos a Iris, que ela tem 33 anos, e ela ali tá sendo mandada embora do apartamento dela, por causa que o dono vai precisar desse apartamento, então mandando embora, e ela vai ficar sem uma casa. E tem um passado, assim, muito misterioso. Ela não quer saber nada sobre o passado dela. E tá se escondendo de alguma coisa que aconteceu. No meio da história, você já começa a ver o que é, entender o que ela passou e por que ela tá fugindo. Mas é interessante você ler e descobrir, porque no meio da história ela vai contando. Também temos o Theo, que tem 18 anos. Também tem um passado bem difícil. E ele mora ali, então, no carro dele, que é a vida dele. Ele é padeiro, então, e mora dentro do carro. Só que o carro dele foi guinchado e ele acaba na rua mesmo. E também temos a Ginny, que ela tem 74 anos. E ela recentemente perdeu o marido dela. Então, sem o dinheiro que o marido dela ganhava, ela não vai conseguir sustentar o apartamento que ela tem. Então ela abre a chance de um quarto vago e vai atrás de alguém para alugar esse apartamento para conseguir uma renda, para conseguir não precisar sair daquela casa em que ela viveu a vida inteira com o marido. E ela acaba então aceitando, abre mais uma vaga do quarto e acaba aceitando tanto a Iris quanto o Theo. Então são 3 pessoas que é totalmente quebradas de formas diferentes. Aí a Iris, não posso dizer nem o Theo, por causa que é muito interessante descobrir isso ao longo da narrativa. E o luto que então a Jenny tá passando. E no meio da história, assim, eles começam a se interessar um pelo outro, começam a conviver e eles viram uma família. Então é muito, muito fofo, eu indico pra todo mundo.
Esse livro vai ser pela Gutenberg, se vocês conhecem esse nome. Ela tem outros livros que eu tenho interesse em ler, como O Tempo de Reacender Estrelas, que vai falar, então, acho que sobre a maternidade, aquele livro. Esse aqui fala sobre essas 3 vidas, 3 diferentes, que se entrelaçam e viram uma coisa muito bonita. Eu acho que eu vou trazer uma resenha só desse livro aqui, porque é um livro que eu gostei muito, foi 5 estrelas e favoritado. Teve muita leitura que eu gostei muito nesses últimos semestres. Para desencalhar também livros de não ficção, tem A Medicina dos Horrores. Isso aqui não é encalhado, chegou recentemente, tanto que já tá nos livros dos novos na estante do último vídeo que saiu. E é um livro, então, que vai falar sobre o Joseph Linster, que ele foi um médico, que ele começou a usar, então, anestesia e também começou a esterilização dos materiais. Porque as cirurgias, antigamente, eram feitas de uma forma muito rápida e os médicos não tinham preocupação com nossa, viu como sempre esqueço as palavras importantes. Infecções. Porque naquela época eles não tinham o conhecimento de vírus e bactérias. Então, eles usavam a roupa assim cheia de sangue de outros pacientes. Era como se fosse, quanto mais cheia de sangue tinha a roupa deles, mais poderosos aqueles médicos eram. E o Joseph Linster, ele foi assim, começou a estudar muito sobre isso. E também teve, nessa época, teve a descoberta do Louis Pasteur, que descobriu então as bactérias. E ele começou então a estudar isso e ver nos pacientes dele. Ele começou a esterilizar os materiais com determinado coisa, daí esse material esterilizante acabava piorando a inflamação, e daí ele foi fazendo alguns testes e melhorando tudo isso. Então ele foi uma das pessoas, médicos assim, mais importantes que tiveram para a evolução da medicina atual, em sair daquela barbaridade em que era. E aqui conta os casos também conta o caso então também da cirurgia que teve mais porcentagem de óbito, né, que foi 300%, por causa que eles cortavam de uma forma muito rápida, tipo na amputação. Então o médico cortou e era também visto por plateias, então tinha tipo muita gente no auditório. Então ele cortou a perna, cortou os dedos do auxiliar lá que tava junto. Então o paciente, o auxiliar morreu e mais uma pessoa da plateia que assustou com tanta brutalidade que tinha na época, teve um ataque cardíaco que também faleceu. Então foi uma das cirurgias aí mais mortais que existem, e conta alguns outros casos também, mas se foca muito mais nesse médico, que, sério, foi muito interessante por si, ainda mais que eu faço parte da saúde, né? Então é muito importante, porque eu sou farmacêutica e ali ver alguns medicamentos que eles utilizavam na minha época foi muito, muito interessante mesmo. Também li o Clube dos Crimes da Quinta-feira, que é um livro então sobre alguns idosos que moram ali pelo que eu entendi, é tipo um prédio onde tem vários apartamentos. E nesse lugar ele tem várias coisas recreativas para os idosos, e só idosos podem morar. Pelo que entendi é isso. Quando eu vi a sinopse, eu achava que era tipo um asilo, alguma coisa assim, mas pelo visto são vários apartamentos em que só idosos podem morar. Aí, então temos vários aí idosos que gostam de se reunir na quinta-feira, que é o único o único horário vago que tem uma região que eles discutem óperas, mas na verdade são crimes. Casos antigos que não foram solucionados. Só que alguém próximo deles acaba falecendo, e esses velhinhos muito sagazes vão lá e tentam descobrir quem é o real assassino e por que ele assassinou. Então é muito engraçado. Tem uma personagem que é a Elizabeth, que ela parece muito Miss Marple para quem gosta dos livros da Agatha Christie. Também temos a Joseph, que ela, acho que é Joseph, que ela chegou, é Joyce, que ela chegou ali recentemente. Ela era uma antiga enfermeira, e tem o outro que era psicólogo, e eles vão aí vendo tipo, o que eles passaram nas nossas vidas, carreiras antes da aposentadoria, e usam isso ao favor deles. E eu tô louco pra ler já o segundo e o terceiro, e sério, é um livro muito, muito engraçadinho. No começo, eu demorei muito pra me apegar a esses personagens, porque eles têm capítulos muito curtos. Às vezes,
os capítulos são só uma página. Tipo, aqui assim é só um capítulo e aqui já começa outro. Aqui, ó. Aqui é um, aqui já é outro. Então eu demorei muito pra me pegar. E quando eu tava tentando entender o que tava acontecendo, mudava o capítulo, mudava a perspectiva e eu demorei muito. Mas lá pela metade eu comecei a entender melhor o que estava acontecendo, apeguei mais quem que era cada personagem, porque tem muito personagem, e daí engrenei mais na história. O outro, então, das metas dos 23 antes dos 23 foi a inspeção do John Malerman, que foi aí o livro que mais me decepcionou nesse ano. Eu achei que era um livro muito interessante. A história assim, da sinopse acontece lá por 50%. Aí as crianças, porque quem não conhece a história, então é uma torre onde existem 24 crianças, 24 meninos, e eles não sabem a existência das mulheres, porque eles dizem que as mulheres estragam a questão de invenção, de criatividade, essas coisas assim, e eles estão criando essas crianças sem saber da existência de mulher, nem nada. E daí a gente vai acompanhar o J, porque cada criança então leva o nome por causa que são as crianças do abecedário. Então tem A, B, C, D. Só que o A e o Z acabaram sendo estragados porque eles viram mulheres. Eles então botaram eles pro canto e tiraram do experimento. Não se sabe o que aconteceu com eles. E na sinopse tem um negócio que acontece só lá em 51% do livro. Então eu nem vou falar o que é. E assim, eu tava gostando muito, tava achando muito interessante essa pesquisa, mas no final me decepcionou. Porque o que aconteceu com as crianças, quando duas crianças se encontram, não pareciam ser crianças pelo que eles estavam narrando, assim, sabe? São coisas que mais adolescentes fariam, sabe? Crianças de 13 anos jamais fariam isso. Crianças de 12. Foi uma coisa assim que eu não consegui engolir, que eu acho que o autor esqueceu o cuidado que os personagens tinham e fizeram isso. O final foi muito, muito estranho. Foi uma coisa assim que eu achei desnecessária ter terminado daquele jeito. E tudo, as perguntas que eu tinha sobre como que isso aconteceu, como que os personagens, como que eles inventaram a inspeção, como que eles inventaram tudo isso, foi muito mal falado, muito mal explicado. E sério, foi uma decepção total essa inspeção. Ele é o mesmo autor, então, de Caixa de Pássaros, que eu já vi a série, mas eu perdi total o interesse de ler qualquer história dele por causa desse livro aqui. Se vocês leram Caixa de Pássaros, Mallory, que também é dele, algum outro livro, nem sei se tem, deixa aqui embaixo pra ver se eu posso dar uma segunda chance pra esse autor. Do Clube da Editora Andarilho, então, tem a Coluna do Tempo, que ele vai falar, então, sobre o Jack Winter, que ele, então, ele perde a pessoa que ele ama para os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ele fica muito revoltado e ele vai, então, para, se eu não me engano, os britânicos, que eles estão aí fazendo um esquadrão novo, que é a Coluna do Tempo, que é um lugar que eles inventaram, que eles voltam no tempo, deixam tudo a artilharia ali, para eles conseguirem voltar para a Alemanha, acho que em 1941, e acabar com, vocês sabem quem, o chefão lá dos nazistas, que se eu falar o nome, o meu vídeo pode ser... Enfim. Aí acontece que acaba tendo um espião no meio ali, e eles vão ter que descobrir quem que é o espião, vão acabar tendo alguns problemas e não vão saber se vão conseguir voltar para o futuro. E é muito interessante, é um livro assim super rapidinho de você ler, e como o outro do clube eu não vou falar muito porque é um livro tão curtinho que se eu falar coisa a mais vai dar spoiler. E agora as HQs que eu li, então eu terminei de ler esse livro que é O Astronauta, que são 6 volumes, que o último foi então Convergência, do Danilo Beirute, e vai contar a história então do astronauta, que é um dos personagens que eu mais gosto da Turma da Mônica. O Danilo Beirute então fez a sua história. Tem muita coisa legal nessa história aqui do astronauta. Tem mundo paralelo, tem muita coisa assim que acontece. Então nesse último volume tem briga de vários astronautas diferentes que eu adorei muito. Vai contar também a história dele com a Rita, né?
O que eu gostei também foi, tipo, como muitos mundos paralelos, uma única decisão pode mudar tudo. Então tem universos que ele ficou com a Rita, tem universos que ele não ficou. Teve universos que acabou alguém da família próxima dele falecendo e mudou toda a história do astronauta. E eles então vão se reencontrar nesse aqui, no último volume. É uma história, assim, que eu gostei muito sobre... Eu adoro coisas, assim, de mundos paralelos, de universo, de espaço. Gosto muito dessas histórias, então Astronauta foi uma ótima pedida para ler. E finalmente eu consegui finalizar esse daqui. Fazia muito tempo que eu já li o Astronauta e faltava só esse aqui, que era o último, que eu acho que saiu em 2021, essa HQ. Só que ela tava sempre muito cara, então eu fui no sebo e consegui trocar esse volume aqui. E sério, dei uma olhada, porque ele vai sair pela HBO uma série adaptada dessa história aqui. E vale muito a pena. Para quem gosta de Turma da Mônica, para quem acha que é coisa de criança, esse é selo da Gráfica MSP, é muito bom, por causa que são adaptações de histórias que geralmente não poderiam ter em histórias, quadrinhos, e eles adaptam de um jeito muito bom cada personagem que eu já li dessa Gráfica MSP. Também, continuando, eu li A Menina do Outro Lado. Esse aqui já é o volume 8, já tá em pré-venda o volume 9, e são 11 volumes, então tá quase acabando, quase finalmente vou saber o final dessa história. E também chegou, eu já li, por causa que eu já tinha lido até o 7º volume, e já tava muito curiosa para o que acontece. Então, a história se conta sobre a maldição, que quem é amaldiçoado, eles fica nessa forma aqui. E a Shiva é uma menina que ela ficou pro lado de fora, porque todos os não amaldiçoados fizeram uma redondeza, assim, e só tem lá dentro de um castelo, de alguma coisa assim, e quem tá pro lado de fora, os forasteiros, que são os amaldiçoados. E ela tá pro lado de fora, só que não sabe o motivo porque ela tá lá, e ela tá esperando a tia dela, só que a tia começa a demorar muito pra aparecer, e o senpai começa a cuidar dela. E ele tem aquele todo cuidado pra não tocar nela, pra ela não ser amaldiçoada. E é uma história, assim, muito fofinha. Aqui no meio já começa a acontecer umas intrigas que você fica com medo do que vai acontecer, você fica repreensivo. E tá chegando mais no final da história e eu tô muito curiosa pro que vai ser o final. Eu acho que eu não posso muito falar desse 8º volume, porque senão daria muito spoiler dos próximos. Só que é uma série, assim, que eu indico muito a ler. Eu sei que elas são edições mais caras, mas quando tiver em promoção, sério, peguem ela. Tá quase sendo finalizada essa história aqui no Brasil. Faltam só mais 2 volumes pra sair. E eu tô muito, muito curiosa pra saber já o volume 9 eu já comprei. Já tô esperando aí sair da pré-venda, porque é uma história, assim, que eu guardo meu dinheirinho pra, assim, sair, eu comprar e saber o final dessa história. E outra história também que eu finalizei em quadrinhos foi a Geração 12, que essa aqui é a saga 2, então 3 volumes, e essa aqui foi a finalização. Uma história, assim, que eu queria saber o final, gostei, mas não vou continuar lendo Geração 12 porque não sou o público-alvo. Então é uma história, assim, que começa a aparecer uns animais e começa a petrificar o planeta. Então eles vão resolver essa história, porque eles têm uns poderes lá, que eles adquiriram lá na primeira saga. E, assim, é uma história super fofinha e indico muito pra quem aí tá começando a ler, pra crianças aí da faixa de 12 anos ou até mais novas, 8, 9 anos, vão gostar muito dessa história. Eu acho que seria muito interessante isso aqui virar uma adaptação para muitas crianças, porque era uma história que, se eu tivesse essa idade e lesse na cidade, eu ia gostar muito. Então aí fica uma dica aí para quem tá começando a ler. Então essas foram as leituras desses 2 últimos meses. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que, se vocês comentarem aqui algum livro, eu trago uma resenha específica sobre ele, falando mais detalhes, mas sem dar spoiler. Então deixa aqui embaixo, ou se quiserem um vídeo falando spoiler de algum livro, também posso trazer um vídeo aqui especial. Então esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!